Olha só, e aí a gente vem então para a segunda parte da nossa história, tá? Que é sobre o nascimento de Salomão. Porque lembra quando a gente falou sobre a história de Davi, que Davi avistou uma mulher, essa mulher era chamada de Batseba, ele não deveria ficar com essa mulher tinha um marido, ele chamava Urias, lutava na guerra e tal. Guerra. Ferrou com o cara. Ou seja, Davi fez cagada lá. Sim. Fez cagada, né? Então olha que interessante. No último episódio sobre o rei Davi, Salomão nasceu como resultado da relação entre o rei Davi e Batseba. Lembrando que esta relação começou de uma forma muito controversa, com Davi vendo Batseba banhando-se e cometendo adultério com ela em seguida, ordenando a morte de Urias. Cara, olha que loucura, pegou e matou Urias. O primeiro filho deles morreu prematuramente como resultado do julgamento divino, mas Salomão, seu segundo filho, foi abençoado e amado por Deus. Então, trecho bíblico. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jedidias, por amor ao Senhor. O nome Salomão veio pela sua mãe. Então, o que eu quero que a gente reflita um pouco aqui, Rodrigo? É assim, ó. O primeiro filho deles, né, entre Davi e Batseba, ele morreu prematuramente por uma questão de um julgamento divino, porque Davi fez besteira, tá? Só que Salomão, que foi o segundo filho entre eles, foi abençoado e amado por Deus. Então eu queria a sua opinião, porque no último episódio que a gente gravou, tá, a gente estava falando que Davi era um exemplo, junto com Batseba, de um relacionamento que não estava certo, mas que Deus teve misericórdia dele, e ele conseguiu superar todos os problemas emocionais. Então o que dizer desse bebê? Não teria tido a mesma oportunidade de tantos outros, né? Porque a questão do amor de Deus é um ponto-chave para muitas pessoas que não acreditam em Deus. Então como que funciona a justiça divina? A justiça divina? De um lado, uma criança morre prematuramente, do outro, essa pessoa é amada por Deus. E isso, Davi, se arrependeu e mesmo assim o filho morreu. Como que você lê um pouco essa situação toda? Para a gente entender essa justiça divina, devemos compreender que não somente a minha história particular, mas a história das pessoas com quem eu convivo, a história da humanidade de modo geral, e de maneira específica a história bíblica, ela se passa num conflito cósmico entre o bem e o mal. Mesmo que o Brasil não esteja com guerra declarada com ninguém, nós estamos em guerra. Porque é uma guerra que não teve tréguas, que desde que houve a queda humana até a restauração de todas as coisas, o conflito está aqui. E numa situação de batalha, de guerra, você nem sempre vai trabalhar com situações ideais. Por exemplo, é muito comum numa situação de batalha, você às vezes ter que, só tem um remédio para 2 soldados, você vai ter que selecionar quem vai viver e quem vai morrer. Às vezes, na situação rápida ali, você fala assim, olha, eu vou deixar, eu tenho que salvar entre o médico ou o cabo. Eu vou salvar o médico. Porque salvando o médico, ele curado, ele vai ter condição de curar outros aqui. Se eu salvar o cabo não vai poder ajudar ninguém. Então, às vezes, você tem que fazer um exercício meio assim, não emocional, não passional, mas racional. Eu só tenho um antídoto. Tem o médico e tem o cabo. Eu vou deixar o cabo morrer, vou salvar o médico. É justo? É fair? Não é. Mas na hora é o que você tem que fazer. E a gente poderia extrapolar isso até a situações mais dramáticas, como aquela do sujeito que ele jogava através do drone, bomba, virou até um filme isso aí, bomba em lugares onde tinham terroristas. E ele sabia onde tinha um terrorista